Então ali ele manda tirar minha roupa, ele começa a passar as suas partes íntimas em mim. Eu Te apresento agora o testemunho de uma das nossas seguidoras chamada Luciana Lopes. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse testemunho. Assista com muita atenção, do começo até o fim. Veja só. lá pelos meus 7 anos e pouco, Assista comigo. 7 aninhos, eu lembro de um tio que era casado com minha tia, né? Não era tio de sangue. Ele sempre me chamava para mim ir levar recados à minha tia ou chamá-la, né? Que ela trabalhava assim na mesma rua onde nós morávamos, alguns metros para baixo, uns 300 metros para baixo, digamos assim. Então eu fui até lá e ele estava sozinho e eu me lembro assim da cena da qual ele estava com sua parte íntima para fora dos shorts. E ali ele me pede para entrar e eu meio acuada, sem saber o que ia acontecer, e eu assustada porque eu até então não tinha me deparado com uma parte masculina. Então ali ele manda tirar minha roupa, ele começa a passar as suas partes íntimas em mim. Eu estou contando isso assim para vocês, mas é com uma dor muito forte, porque isso são lembranças e coisas que eu guardei por muitos anos. Fácil, né, foram 40 e poucos anos guardando isso dentro de mim. Porque ainda que eu chegasse nos dias de hoje e falasse para minha família, conhecendo como eu os conheço, eles diriam que eu queria. Que eu estava fazendo porque eu queria ou que porque eu era sem vergonha, né? Porque para tudo eles falavam esse termo. Então ali acuada, com medo, sem saber o que ia acontecer comigo, eu olhava para a porta assim com desespero, na esperança que alguém chegasse ali para me ajudar. Porém isso não aconteceu, ninguém chegou. E esse abuso ocorreu por mais de uma vez. Tanto que quando minha tia pediu muito para me dormir na casa deles, eu tinha medo, então eu rejeitava, mas aí eles me forçavam a ir dormir lá com ela. Só que quando ela estava, ele não fazia nada, é claro. Então eu tinha muito medo quando ela saía, aí eu já queria correr dali, eu já queria ir para casa. Depois teve um outro tio que ele não chegou a fazer nada, a não ser só querer me comprar com doces, coisa do tipo. E chegou a passar a mão em mim, assim, mas não fez nada. Então foi mais um assédio. Aí eu passo muitas coisas quando eu entro ali na puberdade, ali quando eu tenho o meu primeiro ciclo menstrual ali, né, eu tenho um desespero. Ali eu entro em desespero porque eu não sabia o que era aquilo e eu era apenas uma menina de 11 para 12 anos. E eu achei que eu estava tendo uma dor de barriga. Então eu me desesperei porque eu não tinha ninguém para falar comigo, ninguém para me direcionar, ninguém para me dar uma explicação. Então eu me assustava com as coisas assim, não sabia o que era. E ali eu não sabia nem o que significava absorvente, porque nessa época não existia absorvente. Não na minha família, não com os meus avós, não tinha. Então eu passei por muitas coisas. Como eu citei, foram muitos sofrimentos, né? Muitas coisas, apanhei muito, fui espancada muitas vezes pela minha mãe. Passei por muitas situações de fome, a qual eu lembro que a filha desse homem que a minha mãe roubou, da vizinha da minha avó, ela era minha amiga, então assim, a gente tinha uma amizade muito boa. Ela ia até a casa dela, roubava às vezes pão da mãe dela, ou falava que era para ela, e vinha trazer para mim para matar a minha fome. E muitas das vezes eu até ia para casa de uma tia minha, onde lá tinha bastante comida. Então, como eu comia muito, porque fazia muito tempo às vezes que eu estava sem comer direito, quando eu comia demais, que eu passava mal, porque eu passava muita fome. Eu não tinha roupas para vestir, eu andava com as roupas da minha avó, que ela remendava, eu lembro dela remendando a mão ainda, fazendo as costurinhas à mão. E ali era o que eu tinha para vestir. Quando eu ainda ganhava alguma coisa, no caso da parte do meu pai, ele sempre me dava roupa masculina, calçado masculino, tudo masculino. E isso era uma vez por ano. Então, assim, eu andava sempre mal cuidada, ninguém falava pra mim assim, vem tomar um banho, vem lavar os cabelos, vem tomar um banho, vem se arrumar, vem trocar de roupa, vamos dormir que tá na hora. Então eu ficava brincando até as 10 horas da tarde, da noite na rua, assim, né, vamos dizer. E aí essa parte da minha infância passou, aí foi uma parte ainda que quando eu estava com os meus avós, eu apesar de toda a nossa necessidade ali financeira, de todas as situações que nós passamos, eu ainda era uma criança feliz porque eu brincava e tinha amigos. Então ali eu ainda era feliz. Nos meus 15 anos eu desço pro litoral, para casa de uns primos, os quais eu fazia muitos anos que eu não via, e ali
aconteceu a minha primeira ilusão e a minha primeira decepção em relação ao que o meu primo fez comigo. Ele me pediu em namoro, me prometeu coisas, me iludiu, e quando ali nós tivemos a nossa primeira relação, ali eu fui bombardeada, porque em seguida ele digamos assim, que ele me deu um pé na bunda, né? E a família toda ali me repudiando. Então eu sofri muito com isso, porque até então os pais dele tinham consentido ali o nosso namoro. Então eu achei que ele estava sendo sincero comigo, porém eu só fui usada, infelizmente. Mais uma vez eu sofro essa situação, e aí eu vou para casa dos meus avós de novo, volto para lá, e lá eu sofro um pouco mais, fico rodando de casa em casas, para lá e para cá. Fiquei alguns dias com minha mãe, que tinha retornado para a cidade, e nesse período eu lembro que meu padrasto ali começou ele me assediar também. Eu lembro que nós íamos pro centro às vezes para fazer alguma coisa, ele queria pegar nas minhas mãos, andar de mãos pegadas, e ele fazia uns gestos nas minhas mãos, das quais eu não sabia o que significava. Depois, mais para frente, eu vim entender o que eram aqueles gestos. Então eu me sentia envergonhada, com medo e acuada, sempre. Eu estava sempre na defensiva, porque eu não tinha como contar para minha mãe, porque se eu fosse falar para ela, ainda a ser vergonha seria eu, como ela chamava, né? Então assim, a errada seria eu. E aí eu, naquele processo, volto pro litoral de novo. Antes de eu voltar pro litoral, ainda teve uma situação da qual ela tinha umas roupas, né? Que às vezes eu vestia dela, que serviam em mim. Eu lembro que tinha uma saia que esse meu padrasto ele foi e jogou na patente. E ele veio a me acusar, dizendo que eu tinha feito aquilo. E minha mãe quis me bater. Então, quando ela tenta ali me bater, eu, na defensiva, apenas segurei a madeira que ela tinha nas mãos, porque era um pau de madeira grande e grosso. Aqueles que colocavam nas janelas antigamente, que eram janelas de madeira, e elas tinham umas travas, que você encaixava aquela madeira ali. Quando ela veio com aquela madeira pra cima de mim, ali eu saberia que ali eu ia desmaiar, que no mínimo, ali eu ia ficar caída no chão, apagada. Porque se sem madeira, ela já fazia isso comigo, imagina com a madeira. Então ali eu seguro aquela madeira. Ali pela primeira vez, eu seguro aquela madeira, eu consigo conter a minha mãe para não me bater. Ali eu vi muitas palavras de maldição, ali ela proferiu muitas palavras de maldição contra a minha vida, e palavras que feriram profundamente assim a minha alma, de uma forma que até hoje, assim, eu lembro daquelas palavras, das quais ela falou que eu era o próprio demônio, que nem o diabo podia comigo, que eu era repudiada, que eu era rejeitada, que ninguém tinha sentimentos por mim na família, que eu era odiada por todos. E então, ali aquelas palavras me feriram muito. Mais uma vez, eu estava tendo desprezo da minha mãe por alguma coisa que eu não havia feito, e simplesmente por eu tentar contê-la. Eu não me pus contra ela, não afrontei ela, eu só apenas segurei para não apanhar. Foi um instinto de defesa, porque eu sabia que aquilo ia me ferir muito. Então ali, ela me humilhou muito com palavras, me chamou de vários nomes. E ali eu volto pro litoral, para casa de uma prima minha, que a minha tia tinha se separado, então ela ficou com o pai. E ali eu vou para casa dessa minha prima, que era mais nova do que eu, alguns anos mais nova. Então eu, por ser mais velha, eu ajudava ela com as limpezas da casa, a gente fazia aquilo que a gente conseguia fazer. Um certo tempo ainda estava tranquilo, quando passou um tempo, um período, ali começaram os problemas. Ali meu tio começa a me assediar e eu começo a viver essa tortura novamente. E aí eu comecei a trancar a porta do quarto por medo. E mesmo assim ele sempre ia e falava assim: eu preciso falar com você precisa abrir para eu poder falar, te explicar e deixar a chave não sei do que. E eu era muito leiga, assim, apesar de já ter tido aquela primeira relação com o meu primo lá atrás, que é um primo mais distante, mas mesmo assim era meu primo, eu ainda tinha muita inocência, eu era uma pessoa leiga ainda, muito inocente dentro de mim. Então eu ficava com medo, e aí ele vinha, me assediava, ele sempre subia em cima de mim e ficava me assediando, se esfregando em mim. E eu ficava assim com nojo, muito nojo, mas eu tinha medo de falar com as pessoas, eu não tinha com quem falar na verdade naquele momento, porque eu não tinha contato com ninguém, não existia celular e também não tinha telefone físico, nem muito menos os meus avós, né, para que eu pudesse pedir para que alguém me buscasse naquele momento. Então aquilo passou a se repetir muitos e muitos dias, até que eu lembro que um dia eu vejo um preservativo
E ali eu era realmente inocente, porque eu não sabia o que era um preservativo. E esse meu tio, ele acabou destruindo o resto da minha inocência por completo. Porque ele falou, quando eu pego aquilo e falo, nossa, o que é isso? Então ele me fala, isso é para usar com você. Ali eu senti um medo muito grande. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia, mas não sei como explicar, mas ali eu já comecei a ter medo. E meu coração começou a acelerar e eu comecei a meio que passar mal ali. Então, se passam uns 2 dias e ele vem e começa a me falar muitas coisas. Ele passou a me convencer de que aquilo não seria errado, que como eu já tinha feito antes, não fazia diferença, que não era nada de errado que a gente estaria fazendo. E ele começou a me prometer coisas, né? Me dar coisas, me agradando de certa forma, me comprando, até o ponto que ele me convenceu de que aquilo era normal. Então ele conseguiu me convencer de que tudo aquilo era normal e eu acabei cedendo àqueles assédios. Chegou até um ponto assim de a gente viajar para a casa dos meus avós e ele dormir na casa dos meus avós, porque os meus avós adoravam ele assim de certa forma, né? Nossa, eles tinham um amor mais por ele do que por mim ou pela minha tia, que era ex-esposa dele. Então ele vai para a casa dos meus avós, ele vai dormir lá, mas ele me leva junto e ele impõe que a gente deveria dormir junto. E ali os meus avós consentiram, concordaram, e ali nós dormimos juntos na casa dos meus avós. Ali eu começo a passar um momento bem difícil da minha vida, porque era uma coisa que eu não gostaria, que eu não queria ter vivido, mas eu sofri as consequências disso tudo como se eu fosse uma vaga, né? Por assim dizer assim, né? Era o que eles me chamavam, eu não prestava, que eu era uma pessoa nojenta e imunda por fazer tudo aquilo ali. Então isso criou uma revolta muito grande dentro de mim, porque a minha família vendo ele fazer tudo aquilo, e ele por ser bem mais velho do que eu, muito mais velho do que eu ainda era uma adolescente, mas eu não fui defendida, eu fui acusada e apedrejada, e ele não sofreu nada, nenhum ataque, e ficou como se, ao contrário da realidade, dava a entender que eu havia assediado ele. Ficou como se eu fizesse isso. Então assim, ali eu sofro novamente, eu sofro de uma forma assim que eu fico destruída por dentro. Aí eu fico uns dias na casa da minha mãe de novo, e ali começam de novo os assédios do meu padrasto. Então dali eu vou para casa do meu pai, porque ali eu já não aguentava mais, que é onde eu passava, eu sofria com isso. Então eu vou para casa do meu pai, e ali eu conheço meu primeiro esposo, pai dos meus 3 primeiros filhos. E lá a gente vai para a cidade de Curitiba, Paraná, e lá começamos a nossa vida. Lá eu comecei a minha história com ele e tivemos uma família. Lá eu tive meu primeiro filho, e a minha primeira experiência com Deus na igreja, e a minha primeira experiência no sobrenatural com Deus foi quando eu estava grávida do meu filho. Eu passei uma gestação toda tranquila, mas lá pelo final da gestação eu tive muitos problemas, do qual o médico havia desenganado tanto eu quanto meu filho. Ele cogitou ao meu esposo que tivesse que escolher entre um de nós. Então eu falava que eu preferia que o meu filho ficasse e eu fosse, porque eu já havia vivido um pouco da minha vida. Então eu precisava. E esse foi mais um testemunho. Você deve estar se perguntando: acabou? É o fim? Não, irmãos. Esse vídeo foi somente uma chamada para vocês. Eu quero te convidar a assistir esse testemunho de uma das nossas seguidoras, chamada Luciana Lopes. Ela me mandou esse seu testemunho e ela mandou o vídeo completo, certo? Eu fiz esse corte para chamar vocês para assistir o vídeo completo, para vocês conhecer a história desta mulher, pois é uma história muito forte, muito chocante, uma história muito emocionante que eu tenho certeza que vale a pena você assistir. Porque você pode ver uma mulher que passou por muitas coisas, mas o Senhor encontrou ela e sarou as feridas. Então é um Deus que sara a ferida, e eu quero te apresentar esse testemunho. Eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link para você entrar e assistir o vídeo completo. É mais de 1 hora de testemunho de uma história assim extremamente chocante, irmãos. E eu quero parabenizar, né, essa seguidora nossa, a Luciana Lopes,
pela essa coragem, irmãos, uma coragem. Eu trouxe essa parte do vídeo porque é um assunto assim muito delicado de se falar, certo? É um assunto muito delicado de se falar. É um assunto que a gente não vê muito. Só que isso acontece muito, irmãos. Muitas vezes. Isso pode estar acontecendo agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Alguém pode estar passando por essa situação, uma criança, uma jovem. Então esse vídeo serve de um alerta. Para você que já passou por isso, quero te apresentar através da vida desta mulher um Deus que cura as nossas feridas. Se você estiver passando por esse processo, denuncie, não fique calada. Ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, não fique calado, irmãos. Mas aqui eu quero apresentar um Jesus, irmãos, que pode sarar tuas feridas. Talvez você há muitos anos, passou por isso quando era criança, mas essas feridas ainda não cicatrizaram no teu coração. Jesus, ele pode sarar tuas feridas. Você vai ver, através do testemunho desta mulher, um Deus que tem o poder para nos transformar, para nos fazer uma pessoa diferente. Então assim, eu louvo a Deus pela vida dela. Quero agradecer você, por esta coragem de nos enviar este vídeo, de contar o seu testemunho. Deus venha te abençoar muito. Que Deus venha continuar te usando, que através da sua vida pessoas possam ser alcançadas, saradas, curadas pelo poder de Deus. Porque eu creio, irmãos, no poder que há no testemunho também. Naquele testemunho aonde Cristo é o alvo. Aonde apesar de tudo que você passa, a todo momento a gente vê Jesus cuidando. A gente vê Jesus curando, salvando ao decorrer do processo. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele tem que ser glorificado através dessa vida. Então, não deixe de assistir, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai ter o link para você apertar e ser direcionado para o vídeo completo. Eu quero agradecer desde já você que ficou aqui comigo até o final desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça, irmãos, de comentar o que você achou desse testemunho. Se você tem também um testemunho e quer trazer aqui para o nosso canal, entre em contato conosco assim como a Luciana fez. Entre em contato, mande mensagem, a gente vai conversar, você vai gravar o seu vídeo, tá bom? E nós vai trazer aqui pro canal e eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. E o intuito não é adquirir milhões de visualização, não. O intuito é se uma ou duas pessoas receber essa palavra e trazer uma transformação para ela, nós já se alegramos, irmãos. Já saímos daqui alegre, porque se o Senhor salvar uma pessoa, restaurar outra, isso aqui já é de extrema relevância para o reino de Deus. Amém? Então quero agradecer a vida da Luciana, a vida de você que está aqui assistindo comigo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente cada dia mais. Fica na paz, irmãos, e até o próximo vídeo.